Aqui quem fala com você é o reverendo Ricardo Chaves Fukuzawa, pastor presbiteriano. Eu quero convidar você para participar de mais uma série de estudos para os nossos dias, que tem como um tema maior o culto solene. Esses estudos têm por objetivo serem material didático para a Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Presbiteriana em Itaquaquecetuba, para a sala de adultos, jovens e adolescentes. Este é o nosso quarto estudo dentro deste novo período de afastamento que a quarentena nos obriga a utilizar apenas os meios digitais e virtuais para aprendermos a palavra de Deus. Hoje o que eu me refiro é dia 11 de abril de 2021. E dentro desse nosso tema maior do culto, nós iremos tratar de um tema, um subtema chamado Credo Apostólico. Vamos estudar um pouco acerca do Credo Apostólico. Algumas pessoas reagem com certa desconfiança sobre o assunto. Quando nós tratamos sobre o Credo Apostólico, geralmente algumas pessoas têm esse tipo de reação. Mas nosso objetivo é demonstrar que tal desconfiança não tem fundamento nenhum. Nós veremos que não apenas o credo, mas também o uso de confissões e catecismos foram uma resposta da Igreja aos desafios que ela enfrentou dentro da história. E deixe-me estender, não só enfrentou, mas que ainda enfrenta. Portanto, o uso de credos e confissões é útil para nós em nossos dias, assim como foi útil em outros momentos na história da Igreja. Mas antes de continuar avançando, precisamos desconstruir alguns mitos sobre credo apostólico. O primeiro mito que existe acerca desse assunto é o que está em tela. O credo apostólico não é da Igreja Católica. Esta é uma expressão, uma reação muito comum quando algumas pessoas que desconhecem o assunto credo ou ouvem na nossa igreja. Há, às vezes, esse estranhamento. O que você acha? Então é sim, não, talvez, pense um pouco. A pergunta novamente é: o credo apostólico não é da Igreja Católica? O que você responde? Não, não é. Não é porque o credo é uma construção histórica. Não é uma obra que possa ser reivindicada por essa ou aquela instituição. Não é um produto que possa ser reivindicado como pertencente a apenas um grupo que quer ter seus direitos exclusivos, como um tipo de direito autoral. A Igreja Católica, a instituição Igreja Católica, ela não tem esse direito de reivindicar para si como a exclusiva instituição que utiliza o credo. Geralmente, isto é mais fruto do que habita na mente de algumas pessoas que não têm uma informação acerca do que é o credo, e que eu espero que você hoje tenha mais informações acerca disso, para não ser encontrado no meio dessas pessoas que de uma maneira infundada pensam, alimentam o mito de que o credo é da Igreja Católica, simplesmente porque eles utilizam ou recitam também. O credo ele é fruto do desenvolvimento da cristandade. À medida que o estudo for avançando, eu quero crer que isto ficará mais claro para você. Há um outro mito. Não devemos ter apenas a Bíblia como regra de fé e prática. Então há também esse tipo de questionamento quando nós utilizamos o credo apostólico e até os nossos símbolos de fé, como os catecismos e confissão de fé. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Os presbiterianos afirmam isso sem qualquer dificuldade. Como igreja, nos vemos como uma comunidade confessional. A igreja presbiteriana tem esta distinção, este caráter. Ela é uma igreja confessional. Ela não apenas afirma ter uma confissão, mas também a subscreve, ou seja, ela tem um compromisso com a sua confissão de fé e com os seus catecismos. Isso está registrado na Constituição da nossa Igreja Presbiteriana, CIIPB, logo no seu artigo 1º, que tem a seguinte redação: a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja
uma federação de igrejas locais, corrigindo, que adota como única regra de fé e prática as escrituras sagradas do Velho e Novo Testamentos e como sistema expositivo de confissão, o sistema expositivo de doutrina e prática, a sua confissão de fé e os catecismos maior e breve. Então veja, as escrituras sagradas são a nossa única regra de fé e prática. Os símbolos de fé, os quais nós chamamos assim, a confissão de fé de Westminster, os catecismos maior e breve, são símbolos de fé. Estes são o nosso sistema expositivo de doutrina. Então, o fato de possuirmos símbolos de fé que expressam a maneira como entendemos a Bíblia não diminui sua autoridade, ou seja, não diminui a autoridade da Bíblia. Antes confirma. Confirma porque demonstramos que nos importamos com a Bíblia a tal ponto de expor seus pontos doutrinários e declará-los como nossos. A Igreja Presbiteriana faz isto. Ela constrói a sua teologia e a sua maneira de entender a Bíblia e a publica para que de uma forma pública, como acabei de afirmar, possa ser reconhecido por toda a sociedade. Não há ninguém na sociedade que possa dizer que ignora o nosso entendimento doutrinário de uma maneira que nós escondemos isso. Não, nós não escondemos, nós deixamos público. Nós dizemos no que cremos, como cremos e por que cremos. É para isso que a confissão de fé de Westminster, assim como os catecismos, servem, são úteis. E também o credo acaba ajudando nisso. Então vamos enumerar alguns motivos para o uso do credo ainda em nossos dias e também à guisa de estarem associados, embora sejam assuntos diferentes, mas estão associados em certa maneira, às confissões. Aqui, nesta imagem que você vê, são uma ilustração, né? Que tem a seguinte redação ao lado para tentar nos ajudar. Os credos da Igreja e confissões nos auxiliam, demonstrando o direcionamento que a Igreja possuiu em certos assuntos no decorrer da história. Este gráfico não é original meu, não foi uma construção minha, eu peguei da fonte do site Voltemos ao Evangelho.com. É um site que tem bastante material reformado. Voltando os olhos para essa ilustração, você perceba que essa ilustração ela procura mostrar como funcionam os credos e as confissões. Eles são como colunas, nesta primeira imagem mais à esquerda, que vão conduzir o fluxo de interpretação bíblica acerca das Escrituras Sagradas. Quais foram os posicionamentos da igreja no decorrer da história? Então, eles servem como direcionamentos. E embaixo, até a pequena redação, uma interpretação bíblica que é atenta aos erros e acertos ao longo da história. Então, os credos e as confissões não são inerrantes, não é isso que estamos dizendo. Os credos e confissões são auxílios doutrinários, eles não esgotam o conhecimento bíblico de forma alguma, mas são, como que eu posso dizer, auxiliares no entendimento bíblico acerca das verdades doutrinárias. Em momentos graves, onde a igreja foi chamada a se posicionar sobre alguns assuntos doutrinários, foi formado os credos. O credo de Nicéia é um credo importantíssimo, o nosso primeiro credo, e também a fórmula de concórdia. Ambos documentos foram construídos em momentos graves da história da igreja e que ela precisou se pronunciar sobre alguns assuntos. Portanto, os credos e também as confissões, elas nos auxiliam amparando, direcionando as nossas interpretações. Então, quando alguém me pergunta algum assunto bíblico, o que você acha, reverendo, acerca deste assunto? De memória, eu procuro puxar como a igreja ela entende este assunto, como os nossos símbolos de fé entendem e como isto foi entendido no decorrer da história por meio dos demais documentos das igrejas ortodoxas, que ortodoxia vem de correta doutrina, que se debruçaram em apresentar de uma forma precisamente bíblica posicionamentos da igreja sobre alguns assuntos. Então, quando alguém me pergunta, geralmente volto para esses documentos, porque eles são úteis para isto. Agora, se uma pessoa ela não possui
a adesão a confissões e a credos, ela tem uma interpretação muito vaga, muito aberta, né? E aí, à direita, nós temos uma ilustração que demonstra isso, né? As pessoas ficam meio perdidas, né? Não há um direcionamento quando se pergunta, por exemplo, acerca de escatologia, sobre o fim das últimas coisas. Existem inúmeras linhas de entendimento. Se você não pertence a uma igreja, se você não está associado a credos e confissões, você fica um tanto quanto perdido em meio a tantas possibilidades, né? Você precisa ter amparo para que possa fazer uma interpretação que corresponda à interpretação que a igreja tomou no decorrer da história, por ser ortodoxa, conservadora, e procurar estar em sintonia com as melhores interpretações bíblicas. Uma outra questão que torna os credos e confissões extremamente importantes, e agora mais voltado para os nossos dias, são os perigos nos espaços virtuais, né? Cada vez mais estamos utilizando mídias tecnológicas e elas nunca são neutras, mas possuem valores que podem ser não cristãos disfarçados de cristãos. Então, esses espaços digitais ou espaços virtuais que eu me refiro são locais, sites, blogs, páginas que nós podemos transitar de maneira virtual, claro, e que ali talvez possamos ser seduzidos e enganados. Nós devemos tomar cuidado com isso. É sobre isso que essa cena nos adverte. Existe uma tendência em alguns círculos evangélicos em retratar o cristão como pessoas que vão aos cultos para consumir um produto. Você já deve ter ouvido, por exemplo, falar da teologia da prosperidade, ou seja, existem alguns grupos que se autodenominam evangélicos que se apropriaram dessa teologia, onde afirmam que o crente ou cristão ele não deve sofrer, ele deve simplesmente ter as melhores coisas debaixo deste céu nesta vida. Esta é a teologia da prosperidade, claro, isso de uma forma muito reduzida, a grosso modo, bem superficial, tem todo um desenvolvimento, mesmo através da história, mas a grosso modo, em linhas gerais, a teologia da prosperidade diz isto, e ela está muito em voga hoje em dia, já esteve mais, mas ela ainda está muito presente em várias comunidades que se autodenominam evangélicas. E que quando esses não se sentem atendidos, cria imagem de pessoas que quando elas não se sentem atendidas, simplesmente vão para outro lugar em busca de serviços, nunca de servir. Então, esses espaços digitais, eles constroem a imagem de pessoas que não são cristãos, não são cristãs, são consumidores. Eles vão à igreja não com o intuito de adorar, mas de ser servido. Vão para não ouvir um sermão, para serem impactados pela palavra de Deus, para converterem-se ou para serem edificados. Vão à igreja como quem vai para uma palestra, vão à igreja como quem vai para um clube, onde lá existem um grupo de pessoas que se associa, se familiariza. Então, infelizmente, esses espaços digitais, eles propiciam esse tipo de sentimento. Existem músicas evangélicas nestes espaços que preocupam-se apenas em retratar as pessoas e seus sentimentos. Não se voltam para Deus como objeto de culto. Então é muito comum existir um nicho de músicas evangélicas que se especializam em focar nos sentimentos e não nas doutrinas bíblicas. Focar-se na pessoa e não em Deus. Então as músicas acabam tendo valores antropocêntricos, valores apenas voltados para o homem. E geralmente são músicas que representam pessoas que estão passando por problemas. Então há todo uma imagem de vítima das circunstâncias. E esse tipo de imagem não corrobora com as Escrituras. Por quê? Porque a Bíblia diz de um Deus que governa todas as coisas, que é soberano,
e que nós não somos vítimas das circunstâncias, porque todo o universo é governado por um Deus pessoal que tem propósitos para as nossas vidas, que estão em conjunção com o propósito maior da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a plenificação do reino dos céus. Então, mas quando algumas pessoas se voltam apenas para este grupo de músicas, de mídias, que constrói essa imagem de uma vítima, isto acaba prestando um desserviço ao reino. Isso não quer dizer que as pessoas não tenham sentimentos, é claro que as possuem, mas eles sempre estão em segundo plano em relação a Deus. Quando nós pensamos em Deus, ou nas Escrituras apontam para Deus, primeiro nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, depois o próximo como a nós mesmos, e nós estamos ali em terceiro plano, terceiro lugar, né? Preferir em honra aos demais e não a nós mesmos. Então, algumas músicas acabam não fazendo jus a esse tipo de visão bíblica do cristão, da cristã. Assim também como existem pregadores virtuais que procuram seduzir pessoas por meio de uma oratória simpática, mas muito distante de ser bíblica ou comprometida com a igreja enquanto comunidade local. Então tem muitos pregadores virtuais que possuem uma oratória extremamente sedutora, uma oratória que os faz com que várias pessoas se tornem seus seguidores, então são populares, mas não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com a igreja local. Eles têm um compromisso com eles mesmos. Eles cultuam-se a si mesmos, embora digam que cultuem a Deus. Então existem nestes espaços digitais falsos profetas, falsos pastores, falsos pregadores, que eles têm o objetivo de aglutinar as pessoas em torno de si e não em torno de Cristo e não em torno da igreja. Então nós devemos tomar cuidado com esses espaços digitais, e credos e confissões nos ajudam nisso. Então os credos e confissões nos auxiliam apontando os caminhos doutrinários bíblicos que a igreja tomou como ortodoxos, como corretos no decorrer da sua trajetória. Então esses são alguns motivos que nos fazem nos trazem hoje a necessidade de estudarmos um pouco mais sobre o tema de credos e confissões, e propriamente credos, que é o objetivo do nosso estudo de hoje. Então comecemos agora, mais diretamente sobre esse assunto, o que é um credo. E aí eu quero me valer da opinião de John Payne, autor do livro No Esplendor da Santidade, e ele diz lá na sua obra, um credo é uma concisa declaração de fé e crença. O termo credo é derivado da palavra latina credo, que significa eu creio. Boa esta explicação direta. Um credo é uma declaração de fé e crença concisa. Eu creio nisto. Isto é importante destacar. Os credos foram escritos originalmente na igreja primitiva como declaração e para serem confessadas durante o rito do batismo, pelo adulto que recebia o batismo ou pelos pais crentes cujo filho da aliança estava sendo batizado. Então, os credos eles possuíam originalmente esse tipo de papel declarativo. Funcionava como um juramento, onde a pessoa demonstrava adesão aos princípios fundamentais e essenciais da fé cristã. Um momento solene, que era o momento do batismo, tanto de adulto quanto do adulto batizando o seu filho. Normalmente os credos têm uma estrutura trinitária, ou seja, fazem afirmações bíblicas sobre a natureza e os papéis do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pensemos um pouco qual a origem do credo. E aí nós temos uma contribuição importante de João Calvino. Nós já vamos chegar, eu já vou ler essa redação antes, algumas considerações. Nós não temos, a história, não há na história um consenso sólido de onde originou-se o credo apostólico. O credo dos apóstolos não pertence aos apóstolos, não foram os 12 apóstolos que escreveram o credo. Não, isto não é. Houve um documento do primeiro século, chamado Didaquê, que foi construído meio que por esse momento do avanço do cristianismo no mundo, no primeiro século,
é um documento antigo, também não necessariamente escrito pelos apóstolos, só de daqui ela foi construída no primeiro século, para a organização da igreja que estava emergindo naquela época. O credo apostólico que nós usamos, ele possui algumas fontes possíveis. Então existem, historiadores que vão apontar uma fonte ou outra fonte como as mais plausíveis da origem do credo apostólico. E aí você terá algumas linhas de possibilidade. Então o assunto ele é bastante rico, vale a pena você fazer até uma pesquisa pessoal sobre isso. Mas para nós importa o seu conteúdo, é por isso que nós estamos focando nisso. E aí eu trago uma contribuição de Calvino acerca do credo quanto ao conteúdo. Diz assim: deixemos para além de toda controvérsia aquilo que nele deve ser principalmente considerado. É resumida em ordem sucinta e distinta toda a história de nossa fé, e nele não está contido senão o que é confirmado com sólidos testemunhos da Escritura. Entendido isso, de nada importa fatigar-se ou disputar com alguém sobre o autor. Calvino escreveu isso na sua obra A Instituição da Religião Cristã, livro 2, capítulo 16, parágrafo 18. É importante a contribuição de Calvino porque ele foca naquilo que para nós é essencial, que é o conteúdo. A igreja cristã nunca teve dificuldade em agregar para si o conteúdo do credo apostólico, porque, embora não esteja totalmente decidida a sua fonte primária, não há dúvida alguma que o seu conteúdo ele é bíblico, por isso a igreja nunca teve dificuldade em utilizar para si o credo apostólico. Então, em questão de autoria, não há uma autoria consolidada e definitiva entre os historiadores. Eu quero pontuar isso, mas isso não é demérito algum, porque o conteúdo para nós é o que importa e ele foi consolidado há séculos e séculos e séculos antes, muito antes da Reforma, como algo fiel às Escrituras Sagradas. Por isso, não podemos negligenciar esta questão. O credo apostólico possui aspecto pedagógico, né? E aí quem nos ajuda é Carl Trueman, que escreveu uma excelente obra acerca de credos e confissões, chama-se Imperativo Confessional, e ele diz na sua obra, o credo se mostrou tão útil como ferramenta pedagógica que aparece nas liturgias de muitas igrejas. E aí nós temos, por exemplo, a liturgia de Calvino em Genebra como uma ilustração de que o credo apostólico foi utilizado desde a Reforma como elemento da liturgia. Então nós temos aqui na liturgia de Calvino 12 itens, leitura de capítulo da Escritura, leitura dos mandamentos, invocação, exortação, confissão, súplica pela graça, cântico de um salmo, oração do ministro, sermão, oração do Senhor e o credo apostólico. Depois a bênção. Então, o credo ele compunha a liturgia de João Calvino, por exemplo, em Genebra, né? Fazendo então coro aquilo que Trueman afirma, né? Como o credo sendo utilizado pelos reformadores e pela Igreja Reformada como ferramenta pedagógica. Trueman ainda continua. Também foi incorporado à tradição catequética da Igreja. Os catecismos medievais costumavam usar o credo apostólico como estrutura para ensinar doutrina, costume continuado pela tradição protestante da Reforma. Tanto os catecismos luteranos quanto o catecismo de Heidelberg, por exemplo, incluem, por exemplo, aqui fazendo coro, né, concordando com Trueman, o catecismo de Heidelberg tem na sua pergunta 22 a seguinte redação: em que um cristão deve crer? Resposta: em tudo o que nos é prometido no Evangelho. O credo apostólico, a confissão da nossa fé cristã, universal e indubitável, apresenta um resumo disso. Então veja que interessante o catecismo de Heidelberg, uma das 3 formas de unidade das igrejas reformadas do continente europeu, ele tem uma explicação muito interessante acerca do credo apostólico. No credo apostólico, ele é um resumo daquilo que é prometido nos evangelhos.
Esse tipo de uso do credo trinitário é uma tradição do Novo Testamento. Nós temos dentro do Novo Testamento algumas formulações trinitárias, que são fórmulas trinitárias dentro da Bíblia. A primeira, talvez a mais famosa, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está em Mateus capítulo 28, verso 19, texto intitulado A Grande Comissão, e nós vemos aí a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outro texto, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Primeira Epístola de Pedro 1, 2. E também há o texto em 2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Então, dentro do Novo Testamento existem várias fórmulas ou formulações trinitárias, da qual eu recortei 3 para nós a guisa de ilustração, que corroboram aí a fundação dos credos, indo nesta direção trinitária, quando tocam no resumo dos evangelhos. Isso demanda também uma exigência bíblica que os credos e confissões venham em nosso auxílio, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, o uso do credo, ele tem para nós este tipo de assistência, nos ajuda a responder a qualquer um acerca da esperança que está em nós, como Pedro exorta para que façam isso em sua carta. Bom, então vamos olhar agora o corpo-texto do credo apostólico que está aí na sua tela. Eu irei ler. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Então vamos olhar aqui algumas divisões do credo, e eu quero destacar aqui já em seu início a primeira parte que fala acerca do Pai. Como nós dissemos anteriormente, o credo ele tem esta formação trinitária e o primeiro parágrafo toca na pessoa do Pai. O segundo parágrafo ele trata acerca do Filho de Jesus Cristo. É um parágrafo um pouco mais longo, você pode perceber, e que há uma narrativa. Aí nós iremos aprofundar isso daqui a alguns instantes. E nós temos o terceiro parágrafo, que é o que trata acerca de outros elementos muito consolidados pela cristandade. A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, a Igreja, a comunhão, remissão dos pecados, ressurreição do corpo e a vida eterna. Então, o credo apostólico ele tem 3 parágrafos, 3 seções, como você preferir. Elas são uma unidade, por isso eu preocupei em usar a imagem do azul, para mostrar que não são 3 textos independentes, são 3 textos interdependentes. Trata acerca da Trindade. E nós vamos ver a partir de agora algumas maneiras como os reformados utilizaram para a edificação da igreja o credo apostólico. Comecemos com o famoso reformador Martinho Lutero. Em seu Catecismo Menor, nós iremos utilizar aqui algumas interpretações que ele faz do credo apostólico, algumas aplicações.
Vamos fazer alguns destaques apenas, não vamos nos debruçar em todo o documento, um documento longo, mas eu quero ler e fazer alguns destaques. Então, o primeiro artigo acerca da criação é uma leitura que ele faz do primeiro, um azulzinho mais claro, aí do primeiro parágrafo do Credo Apostólico. Creio que Deus me criou a mim e a todas as criaturas, e me deu corpo e alma, olhos, ouvidos e todos os membros, razão em todos os sentidos, e ainda os conserva. Além disso, me dá vestes, calçado, comida e bebida, casa e lar, esposa e filhos, campos, gado e todos os bens. Supre-me abundante e diariamente de todo o necessário para o corpo e para a vida. Protege-me contra todos os perigos e me guarde e preserva de todo o mal. E tudo isso faz unicamente por sua paterna e divina bondade e misericórdia, sem nenhum mérito ou dignidade da minha parte. Por tudo isso devo dar-lhe graças e louvor, servi-lo e obedecer-lhe. Isto é ser certíssimo e verdade. Então, esta é uma primeira aplicação que Martinho Lutero faz do credo apostólico em seu catecismo menor, do primeiro parágrafo acerca do Pai. Vamos destacar aqui alguns itens, né? A ideia de que ele recebeu corpo e alma, e aí todas as questões dos membros, dádivas orgânicas do corpo, a roupa também, ou seja, provisões materiais, né? Vestes. E não só isso, abundantemente, diariamente, Deus concede isso. E, além disso, proteção de todo o mal. Então, estas são as aplicações que ele destaca. E é interessante que, por meio do entendimento do credo, há uma construção da imagem do cristão, como alguém que se vê grato por tudo a Deus. O cristão, nesse texto, está consciente da provisão de Deus e de sua proteção. Isto deve ser destacado, né? Todas as vezes em que você faz adesão a um texto, seja ele uma música, seja ele a fala de um pastor, você permite que dentro de você se forme uma imagem de um cristão. E o credo se preocupa em apresentar um cristão grato, um cristão consciente, que é um devedor de Deus. Há outros destaques também. Agora, em relação à figura de Deus. Deus é retratado como alguém bom, um pai bom, e sem nenhum mérito ou dignidade da nossa parte. Então, por meio do entendimento do credo, há também uma construção da imagem de Deus, que torna-nos objeto de seu favor por sua própria compaixão, sem estar preso a nós por quaisquer contrato de obrigação. Ou seja, Deus não nos deve nada. Ou seja, Deus, por graça, vem até nós e por favor. Este é o entendimento cristão, ortodoxo, provindo da Bíblia, e qual o credo tenta aí resumi-lo. É importante que se diga isso, porque quando grandes, por exemplo, quando grandes calamidades vêm, e claro, elas causam muito sofrimento, não são poucas as pessoas que cerram os punhos e culpam a Deus, dizendo: por que fizestes isso? Ora, Deus é o Deus da criação, o grande Criador. Ele não nos deve nenhuma explicação. Mas este tipo de reação que eu acabei de descrever aponta para a crença da imagem de um Deus devedor. Esta é a imagem que o mundo tem de Deus. O mundo tem a imagem de que Deus nos deve favores, que Deus tem obrigação para conosco. Esta é uma aplicação mundana que às vezes adentra na nossa consciência, se não ficarmos atentos. Aqui o credo demonstra que Deus não nos deve nada. Ele faz porque ele é bom, porque ele é compassivo. E para os cristãos é Pai. E há uma outra imagem muito diferente daquela que o mundo tenta construir. O segundo artigo é uma aplicação do segundo parágrafo que trata acerca de Cristo.
E diz assim o Catecismo de Lutero: creio que Jesus Cristo, verdadeiro Deus, nascido do Pai desde a eternidade, e também verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria, é meu Senhor, que remiu a mim, homem perdido e condenado, me resgatou e salvou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo, não com ouro e prata, mas com seu santo e precioso sangue, e sua inocente paixão e morte, para que eu lhe pertença e viva submisso a ele, em seu reino, e o sirva em eterna justiça, inocência e bem-aventurança, assim como ele ressuscitou da morte, vive e reina eternamente. Isto é certíssimo, é certíssima verdade. Então, alguns destaques que eu faço aqui. O texto é riquíssimo, mas eu quero fazer apenas alguns breves apontamentos. E aqui, para mim, este não pode passar despercebido, que é esta fala de Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Há uma menção de Lutero aí nesse texto, a Fórmula de Concórdia, documento importante da Igreja, que trata da deidade e humanidade do Redentor. Então, este tipo de maneira de se reportar a Jesus Cristo vem do documento chamado Fórmula de Concórdia, e eu estimulo para que você possa pesquisar acerca desse texto e estudá-lo. É um documento da Igreja, interessantíssimo, e chama Cristo de verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, Jesus Cristo é Deus e Yahvé Filho. Jesus Cristo também é homem, nosso irmão na carne. Então, a Fórmula de Concórdia é um texto que surge no momento de bastante controvérsia na Igreja, no século V, e traz a figura de Cristo como Deus e como homem. Então, são as duas naturezas do Redentor unidas de maneira única e singular. Então, o credo apostólico traz esse tipo de entendimento, segundo a interpretação de Lutero aí. Isto é importante ser dito, porque o mundo ele sempre estará disposto a conferir a Jesus Cristo qualquer título menos de Deus. Então você irá ver revistas, principalmente agora, passou o feriado da Páscoa, né? Revistas ou sites apresentando Jesus Cristo como grande professor, o grande revolucionário, pacifista, e vão dar inúmeros títulos. Mas não conferirão a Jesus Cristo o título que de fato ele deve ter em primeiro plano, que é ser Deus. Isto o mundo não faz, apenas a Igreja. Cristo, ele não é um homem apenas. Cristo é homem, Deus. É Deus e homem. Ao mesmo tempo, nosso Deus. Ao mesmo tempo, nosso irmão. Esta é a boa teologia, o ar teológico do credo apostólico nos traz esse tipo de reflexão. E o terceiro artigo sobre santificação, que é uma interpretação daquele terceiro parágrafo, o azul mais escuro que eu apontei acerca do credo apostólico. E diz assim: creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Assim como chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra, e em Jesus Cristo a conserva na fé verdadeira e única. Nesta cristandade, perdoa a mim e a todos os crentes, diária e abundantemente, todos os pecados. E, no dia derradeiro, me ressuscitará a mim e a todos os mortos, e, em Cristo, me dará a mim e a todos os crentes a vida eterna. Isto é certissimamente verdade. Essa terceira interpretação de Lutero acerca do credo apostólico é bastante rica, mas eu quero destacar aqui alguns pontos, né? Primeiramente este, creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Então, neste terceiro parágrafo, a imagem do cristão ainda é construído como alguém que não confia em si mesmo. Nós não, conosco apenas não estamos em boa companhia. Nós precisamos de algo mais. Precisamos de Deus. Esta é a imagem do credo que traz para nós. O cristão nunca é uma parte separada do todo também, da cristandade. Isso é interessantíssimo. Note como está presente aqui, né? A cristandade
nesta cristandade, me dará a mim e a todos os crentes. Então, a interpretação luterana acerca do credo nos vê como uma parte do todo e não como uma parte diferente do todo. Isto é importante ser registrado porque há quem pense nestas mídias digitais que é possível viver a vida cristã separado da igreja, separado do corpo de Cristo. Isto é uma heresia. Isto é uma heresia. Isto é uma heresia. Cristo nos chamou para fazer parte da igreja, do corpo dele. Cristo nos ensinou a orar o Pai Nosso e não o Pai meu. Em nenhum momento a religião cristã instaura em nós uma autonomia longe do outro. Nós precisamos do próximo para amar a Deus. Portanto, nós devemos tomar cuidado. Veja como o credo nos ajuda a caminhar bem acompanhados com boa doutrina. Nós não podemos deixar de dar também um olhar do Catecismo Maior do Westminster acerca do credo apostólico. O Catecismo, por exemplo, utiliza uma descrição da humilhação e exaltação de Cristo similar à narrativa presente no segundo parágrafo do credo apostólico. Então, se você olhar bem aqui no credo apostólico, no segundo parágrafo, nós temos uma narrativa do que o Catecismo Maior chama de humilhação do Redentor, humilhação de Cristo, que trata acerca da concepção de Cristo, foi concebido por obra do Espírito Santo, seu nascimento, nasceu da Virgem Maria, seu sofrimento, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, sua crucificação, foi crucificado, sua morte, foi morto, e sepultado, seu sepultamento, e desceu ao Hades, ou seja, uma reafirmação desse sepultamento. Esse descer ao Hades é sua estadia dentro da sepultura ainda. Então, o Catecismo Maior entende desta forma essa narrativa e o que vem a seguir como a exaltação de Cristo. Cristo ressurgiu dos mortos, a sua ressurreição ao terceiro dia, subiu ao céu, a sua ascensão, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, a sua entronização como nosso mediador, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, e a sua vinda como grande juiz. Então veja como isso está patente na pergunta 46 do Catecismo Maior de Westminster. Pergunta 46. Qual foi o estado de humilhação de Cristo? O estado de humilhação de Cristo foi aquela baixa condição na qual, por amor de nós, despindo-se da sua glória, ele tomou a forma de servo em sua concepção e nascimento, em sua vida, em sua morte e depois até a sua ressurreição. Esses são relatos acerca da sua humilhação. E a pergunta 51. Qual foi o estado de exaltação de Cristo? O estado de exaltação de Cristo compreende a sua ressurreição, a ascensão, o estar assentado à destra do Pai e a sua segunda vinda para julgar o mundo, que está aqui presente nesta cor amarela do credo apostólico também. Considerações finais. Os espaços digitais que utilizamos possuem uma grande influência na construção da imagem que temos de nós mesmos e de Deus. Precisamos tomar cuidado com o nosso trânsito nestes espaços virtuais, nestes espaços digitais. Quando cedemos ser ovelhas virtuais a mídias que desconhecemos procedência, abrimos nossa alma para ser moldada de uma maneira que nem sempre é bíblica. Não são poucas as pessoas que têm se entregue a pregações de pastores virtuais que não têm nenhum compromisso com a Bíblia Sagrada, com a sã doutrina. Não são poucas as pessoas também que têm permitido habitar em seu coração músicas evangélicas que também não têm um compromisso com as doutrinas cristãs, mas que são, na verdade, uma grande jornada a si mesmas, voltando e prendendo a pessoa a sentimentalismos. Precisamos tomar cuidado. Apenas com o conhecimento bíblico poderemos estar a salvo de destruição. Nosso Senhor diz: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Meu irmão, minha irmã, é através do conhecimento que você irá escapar da destruição, não por meio do sentimento.
E os credos e confissões nos apontam para a ortodoxia bíblica, para onde nós devemos nos guardar. Quero caminhar para este encerramento com as boas palavras do teólogo John Payne. As confissões históricas resumem as doutrinas principais da Escritura, não só com o propósito de confessar a fé em público, mas também para nos ajudar a guardar centralmente em nosso pensamento as verdades fundamentais do cristianismo. Quando nós, como congregação, confessamos as palavras dos credos apostólicos no culto, declaramos abertamente diante da igreja e do mundo aquilo que cremos como cristãos. Além disso, quando confessamos publicamente a nossa fé, nos ajuntamos a uma poderosa multidão de crentes dos séculos passados, os quais confessaram estes mesmos credos, muitas vezes ao custo da própria vida. Não foram poucas as pessoas que morreram para professarem as palavras que hoje nós professamos em culto solene por meio da recitação do credo. E quando nós as professamos, nós nos irmanamos aos seus mesmos sentimentos que operaram neles de devoção ao Senhor. O ato de declararmos a verdade de Deus dessa maneira não deve ser visto como um ato de tradição supérflua, mas como um grande privilégio e como um elemento chave do culto cristão. Portanto, com esta belíssima citação de John Payne, eu encerro o nosso estudo de hoje acerca do credo e dos credos e a sua importante participação na história da Igreja Cristã. Eu espero que estes assuntos tenham despertado o seu coração para as verdades bíblicas, que o nosso Senhor possa utilizar este conhecimento para a edificação do seu reino. Sempre lembrando que quem tiver alguma dúvida ou precise de indicação de leitura sobre esses assuntos tratados, tem este contato aí embaixo, que você pode entrar em contato comigo, ipbitacoaresponde@gmail.com. Você mandando um e-mail, como algumas pessoas já têm feito, você receberá uma resposta tão rápida eu possa lê-lo, com muito cuidado e carinho, como procuro sempre fazer, para dar um bom atendimento àqueles que amam o Senhor. Que Deus em Cristo possa continuar nos abençoando, meus irmãos e irmãs, que o Senhor possa continuar nos guardando nas verdades doutrinárias. Amém. Amém.